Muito bem, já comenta antes de mais nada, Força Bolsonaro, comenta aqui para que a gente possa aí levar muita mensagem positiva para Bolsonaro nesse momento tão difícil da sua vida. Tudo isso realmente é terrível, é muito complicado, mas acreditamos na reviravolta do nosso capitão, ex-capitão, mas sempre capitão Bolsonaro, tá bom? Temos aqui algumas notícias que chegaram nesse momento, realmente tudo isso é uma grande tragédia e vamos aqui de cara para uma informação direto e rápido do filho do Carlos Bolsonaro, que apareceu chorando na rede social. Ele teria dito que o pai está estraçalhado, ele foi estraçalhado, digamos assim, mas tudo isso eu acredito muito que vai mudar, de verdade. Vocês acreditam? Comenta aí, Força Bolsonaro, aqui abaixo. Deixa like também, gratidão. Bom, olha só, direto para uma informação, já mais duas que eu trago para vocês, inclusive Michele Bolsonaro, destaque já em detalhes. Bom, Carlos Bolsonaro do PL-RJ usou as suas redes hoje para poder manifestar muita tristeza e consternação com a situação do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, em uma prisão preventiva desde o último sábado, dia 22. O vereador estaria chorando em foto que ilustra a publicação. Gente, não tem como não chorar, não tem como não ficar triste vendo um pai passar por tudo isso. É impossível, realmente, a família estar bem nesse momento, relativamente bem. Não tem como, realmente o choro é necessário, mas será um choro nesse momento, é um choro de tristeza, mas um dia será de alegria. Bom, no texto, Carlos começa dizendo que, abre aspas, na história do mundo, jamais as piores injustiças resistiram ao tempo e que o Bolsonaro provou que é possível fazer muito com pouco. Iniciou, então, a postagem. Também afirmou que o Bolsonaro foi estraçalhado ao atropelo da lei, assim como milhares de brasileiros que tiveram seus direitos violados. É impossível que a perversidade e o sadismo triunfem enquanto o Senhor dos Exércitos vela pelos bons e pelos sentimentos mais puros do ser humano. Ele declarou ainda confiar que a verdade não permanecerá soterrada. Diz então aqui, olha só que foto impactante do filho do Bolsonaro. Tá aí uma foto real, gente. É uma foto real. Vai falar, mas ele tirou uma foto ali. Já. Gente, ele estava chorando e aí tiraram uma foto. E é uma foto de uma família que sofre. Bom, o Carlos Bolsonaro está entre os 3 filhos do Bolsonaro que foram autorizados por Alexandre de Moraes a visitar o pai na Polícia Federal em Brasília. No final da manhã desta segunda, a primeira turma do STF confirmou por unanimidade a prisão preventiva do Bolsonaro. É meio óbvio que isso está acontecendo, gente. É meio óbvio. Aliás, já foram ditas algumas versões da tornozeleira, tá? Estamos aqui tentando apurar de verdade o que realmente aconteceu. Bom, pelo que entendemos aqui, talvez o Bolsonaro tenha tido realmente um surto ali por conta do remédio. Teve ali também uma situação onde ele teria dito, tá ventando aqui, tá sacudindo a minha cortina. Também ele teria dito, né, que por conta, além da medicação, né, uma curiosidade, saber se por acaso haviam ali, né, havia alguma escuta, digamos assim, enfim. Mas o fato é que eu trago para vocês daqui a pouquinho essa matéria aqui, que não havia possibilidade concreta de fuga do Bolsonaro, avalia um jurista, tá? O que quer dizer essa nova matéria aqui que eu vou levar para vocês? Fechar minha janela aqui, senão vai ficar ventando, vai ficar tudo doido aqui a minha câmera. O que acontece, gente? Temos aqui uma avaliação, tá certo? Você percebe que quando você mexe a cortina, só se você mexer para cá fica uma claridade, enfim. Bom, o que acontece? Esses juristas, ele acaba avaliando claramente, né, que não teve possibilidade de fuga do Bolsonaro, porque assim, não é porque ele manipulou ali a tornozeleira, digamos assim, que ele iria fugir. Porque de verdade, gente, como é que ele ia fugir? Tinham vários policiais ali, né? Todo mundo sabe que é Bolsonaro, muitas câmeras. E já a gente fala sobre essa situação que não tinha possibilidade de fuga do Bolsonaro, tá? Bom, a ministra Carmen Lúcia foi a última a votar e apenas acompanhou o relator sem apresentar voto escrito, assim como Cristiano Zanin, ok? E, gente, obviamente que isso iria acontecer, né? Isso aí é surpresa para 0 pessoas. Uma informação importante, o que foi que a Michele Bolsonaro acabou falando para o Bolsonaro? Essa informação aqui é muito importante, gente, porque soubemos que a Michele foi lá, foi autorizada, os filhos até então não tinham sido autorizados, agora já foram autorizados. E o que foi que a Michele
disse. Bom, vamos aqui tentar apurar um pouco mais para vocês. Força Bolsonaro comenta aí. Bom, preso desde sábado na Polícia Federal em Brasília devido a uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, o ex-presidente Bolsonaro recebeu a Michelle, né? Isso nós sabemos. Porém, né, também sabemos que durou cerca de 2 horas, perfeito? Agora, o que acontece? O que a Michelle trouxe pra gente? Ela teria dito, né, supostamente, que o Bolsonaro demonstrou estar muito abalado com a prisão e pediu a união da bancada do PL para poder definir os próximos passos do partido. Além disso, pregou a coordenação de estratégia, destacou que os aliados precisam ter um canal de comunicação só. Então, essa aí seria uma instrução ou algumas instruções do Bolsonaro para a Michelle. Na segunda, a Michelle participou de uma reunião de emergência convocada pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, junto à bancada do partido em Brasília, para poder desenhar estratégias para o futuro da sigla após a prisão do ex-presidente Bolsonaro. E aqui, após o encontro, que durou cerca de 5 horas, o senador e filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro, que esteve presente, destacou que a legenda retomará a pressão para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, paute o PL da anistia. Aí seria uma grande esperança para que o Bolsonaro conseguisse a sua libertação, né? Que ele pudesse ficar livre por conta da tão aguardada anistia, e aí tudo poderia mudar. Olha, eu também trago essa informação aqui, que um jurista acaba falando sobre a possibilidade de fuga. Realmente não tinha, gente. Aliás, me desculpa, com todo respeito ao jurista, tá certo? Mas qualquer um sabe disso, né? Vamos lá, o Bolsonaro conseguiu manipular a tornozeleira. Ok, beleza. E como ele foge, gente? Como ele foi? Me explica. Como ele vai fugir? Como? Ele vai pular o muro? Vai sair correndo? Vai dar uma de Batman? Vai sair pulando, saltando, Homem-Aranha? Gente, não tem como. É claro que houve ali uma manipulação da tornozeleira, como já foi aí provado, o próprio Bolsonaro admitiu, mas daí a fugir? Bom, aqui, ó, o professor de Direito Penal Fernando Capano afirmou que não há elementos que indiquem risco de fuga por parte do Bolsonaro. Ele acabou avaliando que o conjunto de medidas já impostas pelas autoridades garante o controle do presidente nesse momento. Quer dizer, foi uma bobagem que o Bolsonaro fez por conta de medicamentos, por conta de surto, sei lá o que for, mas claro que ele não fez isso para fugir. Enfim, não tem como, gente, não tem como, de verdade. Segundo o jurista, a presença constante da Polícia Federal na casa e o uso da tornozeleira eletrônica atende à finalidade das cautelares. Para ele, o episódio que danificou o equipamento não muda o quadro jurídico. Certo, gente? E aqui, ó, ele explicou o seguinte, olha aqui na tela. Aqui, ó onde está meu mouse. Ó. A tornozeleira é um dos elementos somado à presença da equipe da Polícia Federal que estão a ensejar essa lógica de tutela da aplicação da lei penal. Perfeito? Perfeito. Também diz o seguinte, ó, aqui, ó, o mouse aqui, ó, a revista Oeste é a fonte. Me parece, portanto, que independentemente do que houve com a tornozeleira, não havia e não há ainda elemento para conjecturar que havia a possibilidade de uma fuga. Perfeito? Perfeito, gente, perfeito. Não tinha como, gente. Olha aqui, ó. Ele diz que a mobilização dos apoiadores justifica o aumento das restrições. O elemento conjectural da vigília não serviria a rigor para sustentar a decretação da prisão preventiva como modalidade de acautelamento mais gravosa do ponto de vista jurídico. Tá? Ele afirmou que a troca do equipamento e a continuidade do monitoramento já mantém a eficácia das cautelares aplicadas e seriam suficientes. Até porque, gente, para você conseguir romper aquela tornozeleira sem que chegue lá a central, né, de verificação, de monitoramento, enfim, é praticamente impossível, gente. Serão emitidos alertas, etc, 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 enfim. Bom, gente, de verdade, só que algumas atualizações que chegaram. O filho do Bolsonaro, Flávio, acabou se manifestando já. A gente faz um vídeo sobre isso. Fica ligado no canal, temos aqui algumas atualizações que chegam. Tudo isso realmente é uma tragédia muito grande na vida do Bolsonaro. É uma tragédia, sim, em Brasília, por conta de tudo que acontece na sua saúde, na sua paz de espírito, na sua liberdade, mas acreditamos que isso vai mudar daqui a um tempo. E vocês, acreditam? Com certeza, né? Força Bolsonaro, comenta.